Vou bater um papo neste primeiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o vereador Rodrigo Pinto, do PDT. O vereador apresentou ontem um projeto de lei na Câmara Municipal que visa obrigar a Prefeitura de Rio Branco a assumir o custo da gratuidade do transporte coletivo no seu orçamento anual. Até porque os empresários do setor já apresentaram uma nova planilha de custos, pedindo o aumento do valor da passagem de ônibus para R$ 2,06. Segundo os cálculos do vereador Rodrigo Pinto, se a Prefeitura arcar com as gratuidades, que numa avaliação por média chega a 25% no valor da planilha, a passagem pode ficar em R$ 1,31. E essa é uma briga interessante, porque eu já conversei com os empresários do setor aqui, eles nos falam, reclamam dos insumos, dos impostos, que não há subsídios aqui no Acre, mas a maior reclamação são as gratuidades. Se a Prefeitura tiver como bancar as gratuidades, ganha a população e também os próprios empresários. O negócio é a Prefeitura assumir essa conta. Vereador Rodrigo Pinto, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, estou à sua disposição. Vereador, eu estava observando aqui o seu projeto, inclusive projeto datado de ontem, né? E o senhor chegou a um cálculo interessante. Ao analisar a planilha de custos das empresas de transporte coletivo em Rio Branco, o senhor viu que eles cobram, em média, 25% de gratuidades no valor da planilha. É uma referência nacional. É uma média nacional, mas não há um estudo detalhado sobre quanto elas pagam realmente com as gratuidades. É interessante fazer esse levantamento, na sua opinião? Eu acho extremamente importante. Nem o RBtrans, Alain, como o Sindicol, que é o sindicato das empresas, não sabem o valor. Eles atribuem uma média nacional. Isso já faz com que a planilha de custos não seja confiável. 25% é um valor altíssimo. Consideramos altíssimo, porque na planilha de custos da tarifa, o que está embutido é os impostos, os insumos, a folha de pagamento e as gratuidades. E a gratuidade não tem um valor real. Portanto, eles estabelecem uma média nacional. Até porque não é computado, não é contado quantas pessoas entram gratuitamente nos ônibus. Não é contado porque eles entram pela porta da frente. E existe falsificação, não existe fiscalização por parte da autarquia, porque não tem pessoal e fica tudo muito solto. Alguém para verificar se a carteira realmente é verdadeira, se está com a validade. É verdade. Agora, vereador, me diga uma coisa, vamos lembrar aqui a quem está nos assistindo quais são as modalidades de gratuidade. São os maiores de 65 anos, as polícias, que também entram gratuitamente, e todas as pessoas que apresentam alguma deficiência física. Agora, sobre esse aspecto da deficiência física é muito interessante. Por exemplo, o presidente Lula, que não tem o dedo mindinho, é só assim. Ele é considerado deficiente físico? É considerado e ele não poderia entrar aqui em Rio Branco? Poderia e não paga passagem de transporte, no transporte coletivo de Rio Branco. Exatamente porque muitos políticos, para fazer bonito para a sociedade, tomavam essas decisões populistas e não pensavam no futuro, a quem ia acarretar este custo. E infelizmente acarreta para o mais pobre. Quem utiliza ônibus, quem utiliza o transporte coletivo é quem não tem condição financeira. É quem não tem um carro, quem não tem uma bicicleta e usa. E essa responsabilidade não pode cair para esse que é o mais fraco. Nós devemos lembrar que quem aprovou estas gratuidades foi a Casa Legislativa, ex-vereadores. E quem sancionou foi ex-prefeitos. Então a Prefeitura, eu entendo, deve arcar com a responsabilidade porque foi ela que aprovou e não deve, consequentemente, assumir o menor, que é o trabalhador, que recebe o salário mínimo, que paga o vale-transporte, assumir, porque já paga muitos tributos, vive com dificuldades e não tem condições de arcar também com esta gratuidade inserida na tarifa. Se uma pessoa que ganha R$380 for pagar, digamos, 2 passagens todos os dias, ida e volta para casa durante 22 dias, de segunda a sexta, vai dar quase R$90 só de passagem de ônibus, ou seja, impossível continuar pagando ônibus com esse valor. Se for, é claro, o valor de 2,06. Agora, vereador, interessante dizer que antigamente, quando se propunha as leis para gratuidade, se pensava no resultado imediato, no resultado político imediato. Ora, quando se vê o resultado disso hoje,
as empresas colocam na planilha de custos para que justamente aqueles que usam os transportes, que pagam a passagem, pagam o vale-transporte, justamente sejam aqueles que vão arcar com o valor das gratuidades. E o senhor propõe que a prefeitura arque com isso. A prefeitura teria orçamento para arcar com isso? Bem, se houver força de vontade e se o prefeito entender que é benéfico para a população, como nós entendemos, existe possibilidade real, porque o prefeito Raimundo Angelini está numa situação muito cômoda. Devo lembrar que o presidente Lula é do próprio partido dele, o governador do estado também, além dos deputados federais e senadores que, se não for do seu partido, é da bancada governista. E eu tenho absoluta certeza que os deputados da oposição irão ser favoráveis, porque é uma medida que vai beneficiar diretamente aquele que está desamparado, que se sente esquecido pelo poder, que são as pessoas mais pobres da nossa capital, Rio Branco.